A paz do Senhor a todos. Eu sou a Júlia e hoje eu quero falar para vocês que Deus colocou um propósito no meu coração de começar a gravar vídeos com pessoas reais, vivas, que estão aqui hoje para falar um pouco mais do seu testemunho, como Deus escolheu elas, como Deus chamou elas para viver também um propósito, para evangelizar pessoas que vieram do mundo e hoje conhecem a verdade, pessoas que querem transmitir para quem ainda não conhece esse verdadeiro amor, né? Esse real de Deus. E hoje eu tô aqui com minha amiga Daiane, de Cascavel. Cascavel. Tudo bem, Daiane? Tudo jóia, paz do Senhor a todos. Realmente a gente ser escolhido e querer falar mais do amor de Deus é algo que brota e parece que é de Deus mesmo. Ele que acrescenta, Ele coloca e todos os dias a gente parece que se firma mais nos propósitos que o Senhor tem conosco, né? Sim. Uma pergunta assim, que sempre eu sempre tenho muita curiosidade de saber das pessoas. Como que você chegou até Deus? Como que foi apresentado Deus para você? Eu vim para Jesus, na verdade, assim, eu nunca tinha entrado em nenhuma igreja evangélica. A minha família é toda católica, nós somos, né, éramos, né? Todos católicos, todos participantes. E aí eu trabalhava numa escola, a qual a minha supervisora, né, a minha coordenadora da escola, ela é evangélica. E ela ia ter um chá de mulheres, um chá assim promovido para mulheres. E aí ela me chamou, vamos lá na igreja e tal, vai ter um chá de mulheres, vai ser bem legal, vai ter dinâmica, e vai ter brindes, e enfim. E aí eu fui, chamei mais uma outra coordenadora e fui assim. Fui para fazer moral, sabe? Aquela coisa que você fala, vou lá, né? A minha coordenadora tá falando. Até as outras colegas de trabalho falavam, a Daiane é puxa. Eu ia mesmo, porque, né? Aí eu fui. E quando foi a minha primeira impressão, assim, eu cheguei naquele lugar, eu achei tudo o máximo. Primeiro de tudo, assim, eu falava, meu Deus, esse povo tá rindo, se divertindo, que brilho é esse? Que coisa é essa? Que magia é essa? Eu não entendia o que era aquele mover naquele lugar. Eu achava tudo lindo. A pessoa que estava dando a palestra tava assim, tinha uma luz nela que eu não entendia o que era. E eu achava lindo. Tudo lindo. Aí depois falaram, né, olha, depois da palestra, tudo, a gente vai ter um chá aqui, um café, estão todos convidados. Eu pensava comigo, meu Deus, o que vai ter de interessante ali? Porque, né? Mas aí eu fui nesse chá depois e eu achei assim o máximo, porque todo mundo conversava com todo mundo e todo mundo muito alegre, ria, se divertia. Eu falava, impossível esse povo estar assim sem bebida, porque, né, era uma alegria que contagiava. Mas a princípio ali ainda não foi assim, eu senti Deus ali. Uhum. Não, foi a minha primeira experiência em quebrar um tabu de entrar na igreja, porque até então, né, eu nunca tinha recebido nenhum convite também para ir em nenhum tipo de igreja evangélica, nem nada. E aquele preconceito, porque a gente acha que, né, vai, lá é assim, tem muitas coisas. Uma visão totalmente diferente, totalmente fechada. E graças a Deus eu fui. E aí, nessa mesma coordenadora me chamou também para ir numa escola bíblica dominical. Ali à noite já teve um outro convite para ir pro culto. Eu fui à noite também e até ela falava assim, meu Deus, mas já tá andando sozinha. E eu comecei a ir no culto, aí assim, quando a orquestra tocava, eu já sentia Deus. Aí Deus foi moldando, aí Deus foi me mostrando. Tem aquele versículo bíblico que fala assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi assim, é o que eu creio que foi para mim. Foi caindo uma venda, foi caindo uma cegueira, assim, foi saindo algo e foi libertador. Logo após eu aceitei Jesus, fui na frente, né, com um culto desse de noite. Era um culto do amigo, que a Assembleia sempre faz, né, tinha lá na congregação que eu congregava. E eu fui convidada para ir nesse culto do amigo. Nesse culto eu senti a presença de Deus do começo, meio e fim. Não teve um momento, eu chorei do começo ao fim. E eu aceitei Jesus naquele momento, mas eu nem tinha a noção e nem a dimensão do que seria o aceitar Jesus. Eu fui até lá na frente, e aí a partir dali
foi pego o meu contato, né? Foi pego minha... Ali eles já anotam, assim. Aí eu tive batalhas espirituais, assim, e aí eu fui conversar com os pastores, que na época era o pastor Jairo e a irmã Elizabeth, e a irmã Elizabeth me discipulou. Então, assim, foi bênção de Deus, assim, foi muito de Deus. Deus teve um carinho imenso pela minha vida, porque eu fui discipulada por ela e, assim, teve coisas que as pessoas, eu acho que tem caminhos, assim, que foram encurtados pra mim, sabe? Sim. Olha, você vai vencer tal coisa assim, assim, assim. Então, eu já pegava a dica e eu já ia para aquele caminho. Então, eu não rodei muito. Tem 3 anos que eu aceitei Jesus, mas dentro desses 3 anos, eu tenho um crescimento espiritual e eu sei que Deus tem muito mais, mas, assim, é um crescimento espiritual de quando eu cheguei ali, a menina com medo, a menina rebelde, a menina, assim, sem nada. Eu vim sem nada. E aí ali eu fui conhecendo o verdadeiro amor de Jesus e querendo viver essa obra, né? Porque você querer viver a obra de Jesus, a obra de Deus é... Ainda bem que você tocou em obra. Uma pergunta que eu quero fazer pra você. Você entende hoje o seu chamado? Eu vejo, eu te sigo, né, nas redes sociais, eu vejo você uma pessoa muito ativa na obra de Deus, né? Sempre participa de vários cultos, congressos, né? Sempre tá sempre postando as coisas e tal, falando. Então eu entendo, assim, a gente vê para aquilo que aquela pessoa serve. Eu pergunto isso porque muitas pessoas que começam na igreja, eu também já fui muito assim, e elas começam a gostar da obra de Deus, só que elas não sabem aonde se encaixa, né? Muitas pessoas ficam assim, mas você vai fazer o quê? Né? As pessoas, eu falo assim, as pessoas acham que você trabalhar na obra é somente em cargos de igreja, mas não é isso, né? Deus, ele chama a gente para muito mais coisa fora ali, né? Hoje, assim, o que arde no meu coração é missão. Indiferente se eu estou fazendo, se eu estou contribuindo, mas assim... Você entendeu de primeira ou foi algo que você ficou... Não, eu assim... Eu já cantava no mundo, né? Então, assim, automaticamente a gente já vem, começa a louvar, mas era algo... Parecia que era algo ainda muito, muito além, muito longe daquilo que... Eu não tenho, assim, aquele... Eu não olho para um ministério, sabe? Eu não tenho isso. Eu tenho, assim, eu quero falar do amor de Jesus, aonde Deus me mandar. Então, assim, se é igrejinha pequena, se é igrejinha grande, se é igreja grande, se é templo, se é congresso, não importa. Eu quero... E às vezes não precisa ser através da minha boca, da minha vida, eu posso estar indo. Eu sou feliz com aquele que vai, sabe? Se eu tiver que... mas eu levo. Eu tô feliz em levar. Eu, assim, o que mais que eu sinto, e é o que mais, assim, nós temos, até depois a gente montou o projeto da loja e tudo, né, da Flecha de Deus, no segmento missão, mas o que ardeu desde o começo foi missão. Mesmo que um dia a Beth me mandou uma pregação de uma missionária e fez muito efeito na época, assim, que é da Kellen Gaspar. E ela contou, é bem comprido, mas ela contou o testemunho dela num congresso que ela participou. E ali eu, assim... E aí ela falava que ela era jovem e ela falava, Senhor... Se apresentava para o Senhor nos cultos de missões, né? Senhor, o que eu tenho para te apresentar? Minhas mãos estão vazias, o que eu tenho para te apresentar? E nesse dia eu fiz essa mesma... Sabe? Essa mesma pronúncia, eu falei pro Senhor, Senhor, o que eu tenho para te apresentar? Não tenho nada. Tá certo que a Bíblia fala, né, o que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua própria, né? Vale eu cuidar de mim, vale eu cuidar do meu, para não perder a minha salvação. Mas eu quero, assim como eu conheci a verdade, assim como eu conheci o Jesus verdadeiro, o Deus de Israel, eu quero proporcionar outras pessoas a conhecer. Eu nunca tinha ouvido falar na volta de Jesus. Eu conheci Jesus com 30 anos e eu nunca ouvi falar. Quando eu ouvi falar, a gente estava no culto, eu cheguei e olhei para pastor e falei, Beth, onde eu estava? Aonde eu estava? Que tempo que eu vivia? Onde que eu estava? Que mundo que eu estava? Porque eu nunca ouvi falar. E eu creio que, assim como eu, tem muitas pessoas que não sabem que Jesus está voltando. E não tem a dimensão que Jesus vai voltar.
e que nós estamos, e né? né? E a importância do voltar e o que nós vamos passar, quem não conhecer e não, né, confessar ele. Então, assim, a dimensão é muito, muito maior. Mas hoje eu sei que o Senhor me usa muito, né, no louvor, é um ministério que eu gosto, é aquilo que, apesar de ser, poder falar desse amor, poder entrar em outros lugares, mas é através do louvor que me alegra. Mas hoje, no departamento que o meu coração arde é em missão. Indiferente se é eu que estou fazendo ou se é eu que estou contribuindo, ou se eu estou ajudando a chegar. Mas eu creio que missão não é só o ir, sabe? O ID do Senhor vai, hoje em dia a gente tem redes sociais, a gente pode falar do amor aí de Deus, a gente tem N meios, e é isso que o Senhor colocou no meu coração. A gente conversou esse final de semana, né? Sobre algumas coisas de passado, e você me falou uma palavra que eu na hora me toquei, que eu nunca tinha usado essa palavra com Deus, e aqui em casa eu comecei a refletir bastante. Você me falou sobre pedir a cura para Deus, né? Por uma depressão, por algum problema que você estivesse passando. Tem alguma coisa, porque você é jovem, mãe, mais jovem. Hoje em dia, se vê muito jovem, é muito difícil, hoje em dia, no mundo como tá, você conseguir resgatar um jovem depressivo, eu falo especificamente, para Deus. É muito difícil, mesmo eles estando na depressão, eles conseguir se libertar disso. É que nem eu falei para você, eu quando eu tava passando por esse momento depressivo, eu sempre pedia sobre perdão, que eu queria perdoar as pessoas do meu passado, mas eu nunca tinha pedido a cura. É engraçado isso, né? Eu queria perdoar, mas eu nunca tinha pedido cura. Então, eu basicamente não pedia cura. Por isso que eu falei pra você que eu acho que os caminhos das pedras eu aprendi muito rápido, assim. Eu não me permito chegar em tal situação. Eu já vejo, eu já me diagnostiquei, como que fala? Eu já... Diagnóstico. Já pego meu diagnóstico e já falo pra Deus. Se me ferir uma palavra, eu já vou para Deus e falo, Senhor, não permita que isso me cause dor. Porque às vezes o inimigo ele usa pessoas próximas e nos distorce a palavra que a pessoa falou. Às vezes tem coisas que é só um conselho, mas aquele momento que você está aflito vem com uma forma tão dolorida, tão, né, para você é fácil falar, você não está na minha dor. Então, assim, teve coisas que eu fui para Deus. Teve coisas que eu aprendi, mas teve coisas, muitas vezes, era só eu e Deus. Então eu vim assim, cheia de traumas, eu vim com uma cultura da minha família toda, né, idólatra, eu vim com uma situação, eu tinha carências, eu tinha N passados. E a gente vem do mundo calejado. A gente vem do mundo assim, vivendo por experiências que a gente viveu naquele tempo que não deu certo. E aí você fala, mas eu já tentei isso, não deu certo. Aí Deus manda você tentar de novo. Porque agora é diferente, agora você tá com ele, agora ele está no negócio. E você fala, Deus, mas isso eu já tentei, isso fere, isso dói. Eu já chorei por isso, eu vou ter que passar por isso de novo. Aí você vê que o Todo-Poderoso está contigo, aí você vê que vale a pena entrar em certas batalhas, aí você vê que vale a pena entrar em certas situações, porque Deus está conosco. Mas eu peço a cura direto, assim, cura do coração, cura, eu peço, é uma coisa que eu busco, porque tem coisas que, tem traumas que nunca, ainda eu não deixei o Senhor revelar para mim. Sim. Tem traumas da minha infância, traumas de criança, traumas da adolescência. Meu pai tinha um hábito de quando a gente dormia, para eu aquietar, ele batia 3 vezes assim na porta, na parede, assim, fazia, ó lá, tá vindo. E eu, quando escuto esse barulho, meu coração acelera. É uma coisa que, para outras pessoas falar, nossa, que bobeira, né? Mas é uma coisa que a qual ele fazia para mim, e aquilo lá me dava medo. E esse medo me dá uma sensação esquisita nesse momento que eu vivo hoje. E eu percebo certas coisas e falo, ai, Senhor, me tira isso. Então eu vou permitindo que o Senhor vai mexendo em certas coisas. Até falei para você no domingo que a gente sabe que tem feridas
E a gente começa a pedir para Deus, Deus, essa aqui o Senhor pode mexer, que eu já estou preparada. E Ele começa a nos mexer no tempo certo. Não adianta eu chegar para Deus e falar, eu quero tudo agora. Eu não vou suportar. Né? Mexer na dor, mexer na ferida, ela vai sangrar novamente. Depois Ele desce com o bálsamo dele e aí cura. Então, assim, é importante. Mas o processo dói, então você tem que estar ali. Opa, agora eu posso por isso, agora eu aguento isso. E conforme o teu caminho com Deus, conforme, né, você vai andando com Jesus, você vai percebendo e vai se permitindo a ser tocado, vai se permitindo a ser curado. Eu sempre falo assim, hoje eu conheço o amor de Deus de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu acho que eu não amava os meus filhos o suficiente antes. Porque o amor que Deus me ensinou é um amor que hoje eu quero estar com eles debaixo da minha asa. E antes eu era muito desapegada. Então a gente vê que a mudança de Deus é em tudo. É dentro da casa, é fora, é no trabalho, é em tudo. E você já falou então sobre ser missionária. Hoje, essa geração nova que tá aí é a geração mais depressiva que tem na história. Né? É a geração com mais casos de, tanto já em crianças, eu já vi, né, casos de crianças novíssimas, né, já com história de depressão. Você acha que isso, não só porque Jesus está voltando, mas isso vem, porque às vezes eu me pergunto assim, as pessoas às vezes quando vê pessoas novas chegando na igreja, falam, porque na minha época era tão bom, porque o pessoal ficava orando e não sei o que, sabe, assim, orava mais que o pessoal de hoje fica mais relaxado, mais com preguiça, quase não ora e tal. Mas você vê que o filho dessa geração que orava são os filhos depressivos, são os que estão mais calejados, né? Você vê muitos jovens que eram de igreja, né, hoje que viraram pais, mas que não estão mais na igreja. Mas eu acho que assim, também tem muito daquele isso é pessoal que eu vou falar. Tem muito daquela, acha que Deus está conosco, que nós não vamos passar por nada. E aí você cria uma expectativa. Então, às vezes você se antecipa, às vezes você não tem o preparo, às vezes você ouve que Deus falou tal coisa e não foi Deus que falou. Então, há uma antecipação, uma ansiedade para saber do futuro, isso é nítido. E não é só na nossa, nós vivemos num tempo que nós queremos saber do amanhã. E aí a gente fica nessa ansiedade do amanhã e aí essa frustração, porque você sonha e aí às vezes os teus sonhos não estão alinhados com os sonhos de Deus. E aí você fala, mas Senhor, eu sonhei, o Senhor não está comigo, aí, né? Aí há uma situação de decepção. Eu falo assim, por mim, eu não tive nenhum quadro depressivo, mas eu tinha situações que me deprimia, que doía, eu tinha muita rejeição, eu era muito pegajosa, porque eu tinha muito essa sensação de que eu tenho que ser assim para ser aceita, ou muitas vezes eu não queria estar em certos lugares, mas deixa que eu faço a comida. Então, às vezes eu ficava lá naquele lugar, cheirando fumaça, fazendo comida, fazendo churrasco, para estar ali, naquele meio. Porque se eu não me proporcionasse a isso, parece que eu não ia estar naquele meio. E muitas vezes eu fazia algo que até não era, eu me sentia mal, mas eu estava. E com Deus e com Jesus, assim, foi diferente. Ele me proporcionou algo que eu não preciso mais. Eu não preciso, não que eu não precise de ninguém, mas o amor dele me supre, me enche, me preenche. Então, assim, a gente começa a dar valor nas coisas realmente que valem a pena, que são os filhos, a família, o marido, né, os pais. A gente começa a ver que os bens materiais realmente vai ficar. Claro que a palavra do Senhor fala que nós vamos ser prósperos. Eu creio nas promessas do Senhor. Eu creio que aonde eu pisar a planta do meu pé, prosperará. Eu creio que eu me apego nas promessas. Mas eu sei que tudo tem seu tempo. Tudo tem sua hora. Pode ser que eu tenha que passar por certas situações e apertos financeiros, que é o Senhor me moldando, que é o Senhor moldando a minha casa, que é uma situação que está ruim para todo mundo, mas graças a Deus estamos ali, estamos caminhando, estamos avante, né? E que o amanhã o Senhor que provê. Mas há uma frustração, eu acho, que é pelo amanhã.
Hoje em dia nós ansiosas, né? Ansiosas, é uma geração muito ansiosa. Há uma como geração se eles já quisessem pular etapas, né? Eles não querem viver cada dia. Passar. Exatamente. Quando a gente vem para Jesus, a gente ouve N promessas. E tem coisas que eu vou viver, que eu tenho certeza que eu vou viver daqui 20, 30 anos. Eu vejo assim, no modo geral, as pessoas de antes, elas eram mais rígidas, né? Eu falo assim, para falar, elas usavam muito Deus como castigo. Sim. Né? Jesus era o amor, o Deus era... Né? Você não pode fazer isso, porque senão Deus vai te castigar, né? Sempre... Então, eu acredito que as pessoas que foram se distanciando, né, de Deus, tá muito por isso. O peso medo, do castigo, o peso da mão, né? A gente sabe que a mão do Senhor, a pessoa pode estar ali, andando, mas quando o Senhor aperta e o anzol passa, ele traz pro caminho. Então, eu creio que tudo é uma permissão do Senhor, né? Não se cai uma folha de uma árvore que não for da vontade do Senhor. Um dia eu questionei a Deus e falei, Deus, andando assim, eu ia louvar num lugar e aí eu tava com preocupação com as vestes, por causa das minhas tatuagens, né? Eu tenho muitas tatuagens e eu preocupada, e eu coloquei uma camisa comprida e um calor, e um vestido comprido assim. E aí eu vindo a pé, andando a pé naquele dia, e eu falei para Deus, mas olha o calor que eu estou passando. E por quê? Se o Senhor sabia que eu ia te servir, porque o Senhor já sabe do amanhã, já sabe, né? A palavra diz que Ele nos escolheu no ventre da nossa mãe. Então, se Ele já sabia, por que Ele permitiu? Por que eu me marquei desse jeito? Por que, né? E eu falando com Deus. E aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, não tenho tempo, não tenho antes e nem depois, você veio no tempo certo. Veio no tempo que eu quis. E tem certos lugares que Deus nos permite mesmo, para ser testemunhos, né, da glória, do poder de Deus. Deus me tirou da cegueira, Deus me tirou da idolatria, Deus me tirou assim do lamaçal do pecado, que eu falo de bebida, de balada, de tudo. A conversão é enorme. Tem alguma coisa assim que foi mais difícil de desapegar? Para falar bem a verdade, a minha família assim é muito de se reunir, a bebida é comum, né? E é muita bebida. Mas, assim, o que foi mais difícil foi a bebida, a princípio, assim, como que eu vou viver sem a bebida? E eu fumava muito arguilha. Então, assim, quando eu tinha roda que tava fumando arguilha, eu evitava aquilo ali pra eu não... Aí eu fui pedindo a libertação real mesmo, porque quando a gente vem pra Jesus, ninguém nunca me falou na igreja, você não pode beber. Ninguém nunca me falou. Ninguém nunca me falou, você não pode ter o brinco. Ninguém nunca me cobrou coisas que, você não pode fumar arguilha. Mas o Espírito Santo foi se revelando, isso né? Que você falou, porque muita gente que acha que entra, já vem as acusações, né? Porque quando a gente vem do mundo, principalmente, a gente vem já com uma bagaginha, né? Brinco, né? Tudo isso. Então, é um processo pra gente desapegar de tudo, e quem tá lá no mundo ainda acha que a gente tá na lavagem cerebral, né? Eles acham isso, que é porque fulana lá não deixa mais ela usar. É porque, né, a igreja proíbe. Não, a igreja nunca falou assim. A igreja pregou a Bíblia. E a Bíblia me diz que eu não posso perder o equilíbrio, eu não posso, né, ficar embriagada, então eu cortei. A partir do momento que, por isso que eu falo pra você, que eu fui pedindo pra Deus. Deus, isso não... Eu tenho vontade ainda, eu olho e aquilo ali tá me dando vontade, me liberta. Hoje eu não sinto mais. Hoje eu entro no lugar, não tem lugar que não é ambiente mesmo, tem lugar que eu não consigo ficar, mas hoje eu já consigo dar testemunho de crente no meio do ímpio. Então é um processo, a né? Gente vê, a gente vê. Com sua alegria, sim, onde você chega, né? Você se enturma muito fácil, uma pessoa se enturma muito fácil, né? Muito. Mas a gente vê assim o resplendor, aquilo que Deus, a transformação que Deus fez na sua vida. A gente vê. Eu realmente conheci a alegria e a paz que excede todo entendimento, literalmente. É assim, algo que hoje as pessoas falam, mas você ri ainda? E tá gasguita, porque eu dou uma risada, você sabe que né? Então, assim, ainda é assim, assim. Porque eu não mudei, eu sou a mesma. Mas, claro, com restrições, né? Eu não frequento certos lugares porque lá o Espírito Santo não habita. Eu vou estar lá pra quê? O que vai me somar? Eu, assim, eu acredito muito na cobrança individual de cada um.
Eu sei aquilo que o Espírito Santo me cobra, e às vezes não cobra do irmão, mas em mim, naquelas promessas, naquilo que o Senhor me falou, há uma cobrança. E eu fui me permitindo a querer viver as promessas do Senhor. Eu quero mais. Eu não me contento só com isso. Eu quero mais. Eu quero chegar, não para o meu, mas para a honra e glória do nome do Senhor, que eu creio que Deus tem mais. Deus tem um extraordinário para nós. É a minha meta de 2022. Amém. Mais. O mais de Deus, né? Tem Glória mais. a Deus. Então, assim, eu queria que você deixasse um recado para os jovens hoje, principalmente para os jovens, né? Sim. Que tá nesse meio aí. Porque eu vejo, você falou uma coisa assim lá no começo, que nunca ninguém tinha te chamado para ir até então na igreja, né? E às vezes as pessoas falam isso, mas você nunca me chamou para ir. E às vezes a gente tem aquele negócio, mas a gente chama, não vai querer. Né? Não. Mas fulano é torto, vai querer na igreja. Aí às vezes vai, às vezes acha meio assim, né? O meu conselho que eu dou para os jovens, e é o que eu aconselhei uma jovem esses dias, procura uma igreja para ir. Indiferente, o jovem fica esperando, porque eu tenho que parar de fazer tal coisa, eu tenho que parar de beber porque eu quero voltar para Jesus, eu tenho que parar de beber porque eu quero... Vai do jeito que tá. A hora que o Espírito Santo pega, eu não convenço ninguém, né? É o Espírito Santo que convence, eu não faço nada por ninguém. Mas ele tem que ir. Porque como que ele vai ser tocado, como que ele vai ser transformado se ele não for? Então ele vai como ele tá. A palavra de Deus que transforma, é o amor de Deus que transforma, é o Espírito Santo que convence. Não vai ser a mim, não vai ser você, não vai ser o pastor, não vai ser a pastora. Então, congregue. Vá numa igreja que se sinta bem. Vá numa igreja que sinta Deus de verdade. E vá. E aí, o tempo certo, o Espírito Santo pega. Não tem, eu garanto pra você que às vezes tem pessoas que falam, é anos de crente, mas não sente. Mas lá no fundinho, um louvor tocou, uma palavra tocou, e isso vai sendo transformado. Uma hora ou outra vai fazendo. Eu tenho pregações gravadas no meu coração, na minha memória, de quando eu aceitei Jesus. E quantas vezes eu estava lá, né? Eu ia na católica, ia na missa, o padre falava, eu não saía de lá e falava, nem sabia que o padre tinha falado alguma coisa, já não lembrava mais. E aqui não, aqui o Espírito Santo vem, enche, assim, guardar, que a gente guarda de uma... a gente sabe qual que foi a palavra pregada, a gente sabe tem passagens na Bíblia que eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu acho linda a passagem de Ruth, eu acho lindo... Tem N coisas que agora a gente tem, N passagens que a gente tá até calejado de ouvir, a gente fala, renova, que a gente gosta, que a gente, né? Mas assim, que eu nunca tinha ouvido. E antes, assim, era muito, sei lá, muito longe, muito distante. Eu falava com Deus já, eu buscava Deus no meu quarto, eu buscava Deus, eu louvava, eu cantava a música do mundo. Mas eu levei agora na primeira vez que eu escutei Solta o Cabo da Nau, eu falei, quem é Nau? Quem é esse da Nau? Mas aí a gente fica, né? Tem muito conhecimento, assim. Eu ouvia muito do sangue carmesim. O que é sangue carmesim? Eu fui pesquisar. Mas que coisa que fala nesse sangue carmesim? Então tem coisas que a gente vai, né? A curiosidade, a gente vai se permitindo. Mas eu me permiti a viver as promessas do Senhor. Eu quis. Você querer faz a diferença. Tem gente que quer só a salvação. Amém. Certo, tá ali, né? Mas eu creio na promessa, né? Credes em Deus, credes em mim, e tu e tua casa será salva. Então eu creio que a minha casa vai servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio. Eu também creio. Bom, quero te agradecer muito, amém. Muito eu quero deixar um pedacinho de um louvor. Eu quero que você cante. Eu quero também que você deixe as redes sociais, tanto da loja como o seu pessoal. Então, nós temos o projeto Flash de Deus, que é desses vestidos que eu tenho, que eu estou. Esse projeto é um projeto que a gente tem com missão. 30% desse valor a gente, né, contribui em missão, diretamente na obra Limpo. E a gente tem outras coisas, a gente tem a loja Flecha de Deus, é só nos seguir lá nas redes sociais. Eu não sou muito eu tô divulgando o projeto Flecha, eu mesmo, só o Flecha eu já tô feliz que tá indo avante, o Senhor tem nos ajudado e tem nos proporcionado ali viver milagres mesmo. Amém. Eu vou louvar um louvor que fala muito comigo e fala muito do que era, né? Porque quem me conheceu
eu sempre tive muitos amigos, sempre fui rodeada de eventos, todo final de semana eu já pensava o que nós vamos fazer, chegava na sexta, né, e só chegava em casa no domingo, já deixava filho com sogra, com sogro, com mãe, com pai, e ia pra balada. E eu canto esse louvor pra mim porque, assim, eu achava que realmente era impossível. Eu jamais, era uma coisa que eu nunca pensei que eu ia ser, era crente. Eu não, tipo, eu amo ser crente, eu amo a escolha que eu, né, o Senhor me escolheu, mas eu fico muito feliz e muito grata por o Senhor ter me escolhido e por ter certas coisas de renúncia realmente que valem a pena. Por mais que tem hora que a gente chore, por mais que tem hora que a gente não entende os destinos, tem hora que a gente não entende aquilo que o Senhor está trabalhando, mas eu ainda escolho Deus. E esse pedacinho que é aquele que fala assim, ó, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Eu sou um milagre, assim, Deus me guardou, me zelou, desde o tempo que eu estava lá no mundo, sem ter a dimensão dos perigos que eu corria. Muitas vezes, né, bebia, saía de formatura, 5, 6, 7 horas da manhã, pegava estradas, andava 150 quilômetros, 200. Eu vim de cidade pequena, muitas vezes as formaturas eram para fora, ia em acampamento, ia em festas que era tudo na região fora, e o Senhor me guardou de todo mal, de todo perigo, de todo acidente, de todos os livramentos que, se eu contar, são inúmeros. Naquela época, porque ele já sabia, né? Glória a Deus. Mas naquela época o Senhor me guardou. Então aquele que às vezes fala, mas ora, né? Acha uma igreja, procura uma igreja, procure Deus, fala com Deus lá, fecha a porta do teu quarto, conversa com Deus. Deus tem prazer em nos revelar a nós. Ele quer nos revelar a nós, mas nós temos que buscar, né? Tá pronto pra ouvir também, né? Ouvir. Mas glória a Deus. Eu fico Obrigada. Agradecida pela oportunidade. Eu que agradeço, meu Deus. E que seja esse propósito que Deus tenha colocado no teu coração, que seja um canal de bênção para outras vidas, que através da tua vida você possa alcançar outras, que é esse nosso intuito, né? É sempre mais. A gente sempre quer mais e viver mais o extraordinário, que Deus tem coisas grandes para nós. Quero muito te agradecer. Amém. Que Deus abençoe você, seus filhos, sua família toda. Eu creio, tá? Amém. A loja também. Amém. Ó, a minha pastora Elizabeth Beatriz tem um canal também no YouTube. Exatamente. Todo mundo segue ela lá, se inscreve, compartilha, vai lá, né? E lá a gente vai lá também postando, grava né? live, grava tudo. Tem projeto novo chegando também lá. Eu vi uma pregação que ela fez em Paraíso. Não, foi uma benção, uma benção. E tem projeto novo aí vindo aí para 2022, tem coisas aí saindo do projeto, estamos aí colocando. E Deus tem abençoado e tem, né? E tem mais. Como que é o seu Instagram? É Daiane Queiroz. Daiane Queiroz, também da Flecha de Deus. Vocês também Flecha de Deus, Flecha de Deus já direciona para direciona, né? Tanto para Beth e tanto para mim, tá lá. Mas a gente sempre alimenta das coisas do Senhor, né? Sim, a gente tá ali para isso. A gente vê isso. Obrigada. Deus abençoe cada um. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, né? Eu que agradeço. Obrigada a todos, amém, né? Amém. E compartilhem aí, façam o que tem que fazer, que todo mundo já sabe. Isso aí mesmo. E logo... Tem mais outros entrevistados, logo vai ser a Elizabeth vindo isso aí. Tá? Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus.